Então, aqui atendendo a pedidos e conforme eu prometi, vamos dar uma olhada então na introdução desse artigo que a gente já está estudando no curso. Recomendo fortemente que vocês leiam esse trabalho quantas vezes for necessário para vocês. Eu sei que tem algumas barreiras que vocês têm que superar, tanto no inglês, mas também do entendimento da estrutura do texto, do conteúdo. Então, enfrentem, encarem esse desafio, porque esse é um artigo que tem uma estrutura muito boa e não é à toa, então, que a gente está utilizando ele na disciplina, tá? Então vamos na introdução, e eu vou lendo com vocês aqui e comentando. A primeira coisa que vocês vão perceber dessa introdução é que ela tem aqui um parágrafo, um segundo parágrafo, um terceiro parágrafo, um quarto parágrafo, começa aqui com herbivory, e, finalmente, um quinto parágrafo. Então ela segue certinho aquela sugestão que eu dei na aula sobre como construir uma introdução, mas pensem então que essa é uma boa abordagem, vocês podem ficar entre 5 e 6 parágrafos. Beleza? Bom, então começando aqui. Como eu já falei para vocês, a ideia é que a gente encare um artigo científico, um texto que vocês estiverem lendo acadêmico, pode ser uma dissertação, pode ser o TCC que vocês estão escrevendo, o relatório do IC, né, da iniciação científica, pode ser um projeto que vocês estiverem escrevendo, qualquer texto acadêmico, a gente deve encarar cada parágrafo como um pedaço independente, né, até certo modo, de texto, ou seja, cada parágrafo é um microtexto. Por que isso é importante? Porque a hora que vocês perceberem que cada parágrafo é um microtexto, é um pequeno texto, que tem começo, meio e fim, e vocês, antes de começar a escrever qualquer coisa, organizarem as ideias que vocês querem colocar no papel, então, o que eu vou colocar no primeiro parágrafo? Quais são as ideias? O que eu vou colocar no segundo parágrafo? No terceiro? E assim por diante. Fazer como se fosse um esqueleto, vocês vão perceber que é muito mais fácil escrever os textos que vocês precisarem na vida de vocês. Tá? Infelizmente, provavelmente, eu diria que boa parte de nós não aprendeu a escrever dessa forma, a gente tende a sentar ali e começar a escrever sem fazer um planejamento. E esse planejamento é muito importante. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que eu quero escrever em cada parágrafo. E aí, conforme a gente vai vendo aqui durante a leitura, vocês vão perceber que cada ideia aparece em cada parágrafo seguindo não somente uma sequência lógica, que vai, como eu já falei na aula para vocês, do geral para o específico, ou seja, da teoria para o nosso trabalho, para nossas perguntas ou hipóteses, mas também dentro de cada parágrafo vocês vão perceber que existe uma estrutura que mais ou menos se repete, certo? Então vamos lá. Bom, então a primeira frase, né, é uma frase, vou ler para vocês aqui, aí eu comento. Então ele diz aqui, ó, a distribuição global dos biomas tem sido tradicionalmente atribuída a restrições climáticas na produtividade de plantas lenhosas. E aí ele coloca ali 3 referências para dar suporte para essa afirmação, que a distribuição global dos biomas, tradicionalmente ela é atribuída a restrições climáticas na produtividade das plantas lenhosas. Ou seja, essa frase ela faz uma afirmação de abertura, ela abre o trabalho e ela faz uma afirmação forte. Né? Ela já está chegando dizendo, olha, tradicionalmente as pessoas explicavam por que os biomas ocorrem onde eles ocorrem, que isso era devido a questões climáticas na produtividade de plantas lenhosas, ou seja, basicamente de árvores, arbustos. Né? Então eu marquei aqui que esse caso aqui é uma frase tópica, tá? Não sei se vocês conseguem ler, se estiver muito pequeno, mas frase tópica, uma frase que chama a atenção para o problema geral, que chama a atenção do leitor para a teoria, certo? Que tem a ver com o próprio trabalho aqui. Bom, na sequência, né, então observem a sequência lógica. Na sequência ele diz, no entanto, sob certas condições climáticas, tipos de vegetação contrastantes formam mosaicos separados por limites bem definidos. Tá? Essa segunda frase ela já começa com however, né? Que em português é no entanto, porém. Perceba que ela já dá o quê? Ela já dá
uma sequência meio mostrando que aquela frase que abriu o parágrafo, a frase tópica, talvez ela não se aplique 100% do tempo. Então, o que eu anotei aqui é que essa frase ela destaca uma incerteza sobre aquilo que os autores vão estudar, que é o que a gente chama de motivação. Então percebam que elegância que é um texto onde eles não precisam escrever assim, nossa curiosidade é responder não sei o quê. Está tudo subentendido, afinal de contas é o primeiro parágrafo. Mas perceba que está indo a caminho de responder as questões que eles levantaram nesse trabalho, né? Ou melhor dizendo, não responder, mas dar embasamento para a motivação do trabalho deles. Ou seja, por que esse trabalho é importante? Né? Por que vale a pena ler esse trabalho? Por que ele vai adicionar nas nossas vidas, ou na minha pesquisa, no nosso conhecimento? Então eles estão caminhando para criar essa expectativa, e estão demonstrando aqui a motivação. Ao fazer essa segunda frase, que é uma afirmação, tá? Então ele diz que em algumas condições climáticas a gente tem biomas ali, né? Ou seja, vegetações contrastantes em mosaicos. Ele está fazendo essa afirmação forte, ele vai precisar dar exemplos, né? Se você não der nenhum exemplo para contextualizar o que você está falando, fica meio estranho, né? Parece que você está tirando da cartola, tirou da cabeça, mas então me dê exemplos. Então é muito útil dar exemplos, que é o que eles vão fazer aqui na frase, nessa frase que está destacada em verde, tá? E aí ele já chega falando. Exemplos muito relevantes desses padrões estão espalhados, são os mosaicos que estão espalhados nas savanas úmidas e florestas nos trópicos úmidos. E aí eles colocam duas citações. E os mosaicos de savanas mésicas e áridas na África semiárida. Mésico é uma savana que não é muito úmida, mas também não é muito seco, né? Mésico vem de médio. Tá? E aí também coloca lá 3 referências para dar suporte para essa afirmação, para esses exemplos. Perceba que como ele também colocou as referências aqui no exemplo, na frase que ele está exemplificando, ele não colocou referência nenhuma na frase anterior, né, nessa frase, na segunda frase. Porque, obviamente, as referências que apontam que esses mosaicos existem estão aqui em verde. Tá? Então, o que eu escrevi sobre esse parágrafo foi dar exemplos para embasar a argumentação anterior. Então isso é muito importante e você pode utilizar esse recurso ao longo do texto quando for necessário. O que você tem que lembrar sempre é, se você faz uma afirmação forte, se você está falando de algum tema e você está fazendo afirmações, em algum momento, né, você tem que dar exemplo. O exemplo serve para que as pessoas acompanhem o que você está falando e consigam visualizar aquilo que você está dizendo. Então não ficou mais claro agora? Quando ele fala, olha, um exemplo de que tem uma coexistência, vamos dizer assim, de biomas diferentes, são as savanas e as florestas que ocorrem nos trópicos úmidos. Agora você começa a pensar, pô, é verdade, né? E no nosso caso faz todo sentido porque a gente está dentro do domínio do cerrado, do bioma do cerrado, então a gente sabe muito bem que tem savana e floresta e um monte de vegetações uma do lado da outra. Tá, voltando aqui para o texto. Então ele dá esses exemplos, e aí aqui ele meio se antecipa nessa frase que começa em diferenças na textura do solo e fertilidade. Vamos ler ela e depois eu comento. Então, ele continua a dizer, deu os exemplos e diz: diferenças na textura do solo e na fertilidade, sozinhas, não explicam consistentemente esses padrões. E as mudanças nas fronteiras, né, nos limites dos biomas, são frequentemente reportadas. Né? E aí ele já dá aqui algumas referências. Então, o que ele está fazendo aqui? Né? Eu anotei aqui. Ele está partindo da seguinte premissa. Bom, se eu comecei meu parágrafo, né, eu comecei meu trabalho dizendo que as pessoas explicavam a distribuição dos biomas, das vegetações, né, que é essa primeira frase, por razões climáticas, e aí eu digo, né, na sequência, na segunda frase, eu digo que tudo bem, mas existem várias vegetações contrastantes que ocorrem lado a lado, e dou alguns exemplos, eu tenho que me antecipar para o leitor, e lembrando que aqui a audiência principal dessa revista são biólogos, são ecólogos, enfim, são geógrafos, são climatologistas, são pessoas interessadas nesse assunto. Então ele está se antecipando àquilo que o especialista diria.
Até mesmo você que está estudando biologia ou está fazendo ecologia, você poderia parar para pensar e dizer, tá bom, uh, não é o clima, de fato, eu tenho aqui savanas e florestas, né? Eu fui para Pirenópolis outro dia e percebi isso. O que deve explicar então eu ter savana e 100 metros do lado tem uma floresta? Ah, deve ser o solo, deve ser um solo mais fértil, deve ser um solo, né, com uma textura que retém mais água, um solo mais argiloso, aí deve ter floresta, onde é mais fértil. E onde é mais pobre deve ter savana. Você não pensaria isso? Provavelmente sim, né, se você parar para pensar e lembrar um pouco do que você deve ter aprendido na graduação. Então percebo que vocês conseguiriam pensar isso. Então, voltando aqui, os autores eles já estão se antecipando a isso e já estão colocando claramente que tudo bem, isso pode acontecer, mas mesmo assim isso não explica bem, que é o que eles vão falar na sequência. Então, o que eles estão partindo do princípio? Foi o que eu anotei aqui. Clima e solo são fundamentais para a distribuição de vegetações, isso é um fato. Ninguém está negando isso, claro que é importante. Porém, não bastam para explicar os estados alternativos, que é o que ele vai começar no segundo parágrafo ali, e que é basicamente a teoria ou a grande hipótese que ele testa no trabalho. O objetivo principal do trabalho qual que é? Fogo, perturbação. Então percebam como é interessante aqui que eles, na verdade, estão conduzindo o leitor para o tema do trabalho deles. Por isso que eu sempre falei na aula e já falei várias vezes aqui em outros momentos, é do geral para o específico. E a gente está no geral ainda, mas percebo que como eles querem te trazer do geral para o específico, eles estão conduzindo a gente para onde eles querem, para falar do que interessa, que é a questão da perturbação. Tá? Então eles escrevem aqui justamente com essa intenção, e aí eles concluem o parágrafo. Então, começo, meio e fim. Todo parágrafo tem que ter um começo, um meio e fim. O fim pode ser uma conclusão que o parágrafo fica completamente fechado, ou seja, o assunto ali se encerra e no próximo parágrafo você começa um outro assunto, ou ele pode ser uma forma de fazer uma ponte com o próximo parágrafo. Então vamos ver como é que eles encerraram esse parágrafo. Então, portanto, há um reconhecimento cada vez maior de que a distribuição dos biomas tropicais é dinâmica e resulta de interações complexas entre a disponibilidade de recursos e perturbações que operam em múltiplas escalas espaciais e temporais. E aí põe as citações para mostrar evidências do que ele acabou de falar. Perceba que interessante aqui, só no final do parágrafo ele solta perturbações. Tá? Por quê? Porque o próximo parágrafo, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mostra uma teoria que ele chama aqui, a teoria dos estados alternativos, né, já está aparecendo aqui, que trata justamente de perturbações, por exemplo. Então ela tem aqui o final desse primeiro parágrafo já está encaminhando a gente para o que vai falar no próximo parágrafo. Tudo tem uma lógica, uma sequência, e a sequência lógica, gente, é muito importante, tá? Para que o texto seja claro e que tenha uma coerência. Então, vamos lá para o segundo parágrafo. Ele começa o segundo parágrafo já também com uma frase tópica, uma frase que faz uma afirmação que vai dar o tom do parágrafo. Ele já começa dizendo, olha, a teoria dos estados alternativos provê ou fornece, né, um arcabouço aqui de pesquisa, né, adequado para explicar os mosaicos de paisagens tropicais. E aí ele põe lá duas citações. O que ele vai fazer aqui agora a partir desse momento? Tá? Ele vai começar a explicar do que se trata essa teoria dos estados alternativos, ou seja, nesse caso é muito importante. Por quê? Porque é o coração do trabalho dele, vamos dizer assim, em termos conceituais. Então vale a pena dele explicar. Ele não pode simplesmente assumir que todo mundo sabe o que é a teoria dos estados alternativos e seguir o bonde. Não, ele vai explicar. Tá? Aí ele explica. Ela postula, ou seja, postular é fazer uma afirmação que a gente não testou. Como ela é uma hipótese, ela está fazendo afirmações. Nós temos que testá-las. Enquanto a gente não testa essa afirmação, a gente chama isso de postulado. Tá? É uma palavra que eu sei que a gente não usa no dia a dia, mas vocês vão encontrar em artigos. Então, postular é isso. Né? Por exemplo, postulo que o aumento da temperatura nos oceanos vai causar a extinção de muitas espécies marinhas, por exemplo. Bom,
Para eu saber se isso vai acontecer, eu preciso testar. Enquanto eu não testar, eu só estou postulando. Um postulado, obviamente, que é feito dentro da lógica, dentro do conhecimento prévio, dentro da razão daquela área de conhecimento, né? Não confunda o postulado com um chute totalmente aleatório, totalmente embasado simplesmente no que você acha. Não, tem algum embasamento, tá? Senão não é um postulado, senão é um chute, é só a sua opinião embasada em nada. Tá, voltando aqui para o texto. Então, essa teoria do estado alternativo postula que as fronteiras entre os biomas são dinâmicas ao invés de estáticas, e que dois ou mais tipos de biomas, né, podem ocorrer sob as mesmas condições ambientais, desde que eles experimentem diferentes regimes de perturbação, de distúrbio. Então percebo que, olha que louco, essa frase aqui, essa segunda frase, ela é o núcleo do trabalho desses autores, desse trabalho, né? Que é basicamente a teoria dos estados alternativos. Então mas percebo que ela está aqui totalmente em lógica, totalmente dentro de uma sequência lógica, do que a gente acabou de já ter visto no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, ele já colocou o cenário ali. Então, quando eu leio aqui no segundo parágrafo, né, ela postula tal, essa segunda frase, quando eu leio isso aqui, vocês concordam comigo que eu já estou preparado para entender, né, que, pô, faz sentido, eu acabei de ler ali atrás que tem floresta e savana juntas. Ah, legal, então é a perturbação, né, que ele acabou de falar aqui na última frase do primeiro parágrafo. Percebe como as coisas vão se encaixando e elas estão seguindo uma ordem que facilita a nossa compreensão? Tá? Então tá, vamos continuar aqui nesse parágrafo. Bom, a hora que ele fala que a hipótese faz essa afirmação, né, que os biomas contrastantes podem existir na mesma área, desde que elas tenham perturbações, regimes de perturbação diferentes, ele vai desenvolver essa ideia. Né? Então ele vai explicar aqui nessa terceira frase o mecanismo biológico, o mecanismo ecológico no caso aqui. Tá? E aí ele diz, por prevenir o curso, né, de uma sucessão baseada em recursos da comunidade, né, lembre-se lá, quem já deve ter visto, já teve comunidades, sucessão ecológica, né? Então, prevenindo que a sucessão aconteça, né, lembre-se da sucessão, uma sucessão baseada em recurso, na teoria seria aquela que se você tem, por exemplo, um campo abandonado, um pasto abandonado, se tem recurso suficiente no solo, bastante chuva, ou seja, aquelas condições boas para uma alta produtividade, e você tiver espécies de biomas, né, de vegetações mais produtivas, por exemplo, uma floresta, elas vão começar a se estabelecer nesse pasto abandonado e ao longo do tempo, nada acontecendo de perturbação, você vai ter ali uma floresta em algum momento, 100, 50 anos, 200 anos, tá? Voltando aqui, só estou sempre explicando, tá, pessoal, para pôr contexto, para que vocês tentem talvez ficar um pouco mais, entenderem melhor o que se trata o trabalho, tá? Mas esse tipo de coisa que você tem que fazer na tua cabeça, sempre que estiver ali no trabalho. Então ele está dizendo assim, se você prevenir, né, se você evitar o curso da sucessão, perturbações repetidas vão modificar hierarquias competitivas, né, vão modificar a competição entre grupos funcionais, tipos funcionais, e vai fornecer condições para a manutenção de certas configurações de comunidade que, de outra forma, né, não aconteceria naquele local. Tá? Então, o que ele está dizendo basicamente é isso. Se você tiver perturbações, essas perturbações vão modificar a hierarquia competitiva e talvez aquele ambiente que deveria seguir uma trajetória, por exemplo, de uma área campestre para uma área florestal, essa disrupção, né, das hierarquias competitivas, elas vão evitar que essa trajetória da sucessão aconteça. E aí a gente vai ter configurações de biomas ou de vegetações que você não esperaria encontrar ali. Tá? Então vou fazer mais um parênteses aqui para explicar, já antecipar para vocês. Se vocês pensarem nas savanas e nas florestas, o que seria essa modificação nas hierarquias competitivas de grupos funcionais? É muito simples, tá?
Muito simples assim de entender, porque é realmente simples, né, de imaginar na cabeça. Basicamente uma savana, né, ela tem muitas gramíneas, muitas plantas herbáceas, né, e menos plantas lenhosas, menos árvores. Qualquer pessoa que foi num cerrado, num campo cerrado, né, num cerrado campo sujo, percebeu já que, né, predominam gramíneas e plantas herbáceas com árvores espalhadas ali. Ou se vocês quiserem, pensem nas savanas africanas, se for mais fácil, né? Bom, se não tivesse perturbação nenhuma, ao longo do tempo, né, pensem só, gramíneas, ervas, elas têm um ciclo de vida muito mais curto. Inclusive, várias ervas são anuais, né? Elas crescem, emitem a parte aérea num ano, se reproduzem e depois ou morrem ou retornam para. Elas secam e você retorna para órgãos de resistência subterrâneos, que é o que acontece mais aqui no Cerrado, e aí na próxima estação chuvosa ela rebrota, né? Quem já observou um pouco mais de carinho aí o Cerrado é basicamente isso. Enquanto que as plantas lenhosas, elas têm um ciclo de vida muito mais longo, especialmente árvores, né? Então elas podem ficar ali 100, 200, 300 anos. Então, basicamente aqui, né, só contextualizando a teoria, se não tiver nenhuma perturbação, se tiver solo razoavelmente fértil, se tiver água razoavelmente disponível no solo, a tendência na teoria, né, na teoria, tá? A tendência na teoria é que com o tempo as plantas lenhosas vão sobrevivendo por mais tempo, vão aumentando a sua densidade, as árvores vão aumentando a sua densidade, as árvores começam a sombrear as gramíneas gostam muito de sol, mas se as árvores estão sombreando, elas vão começar a se dar mal, e com o tempo você começa a não ter mais aquele sistema savânico. Consegue imaginar? Né? Isso seria o que deveria acontecer na teoria e com os pré-requisitos que eu falei agora há pouco, né? Solo e água, solo, fertilidade do solo e água disponível. Deveria acontecer isso, mas o que acontece se pega fogo? É aí que vem essa disrupção na hierarquia de competição entre grupos funcionais. Né? Então, gramíneas são um grupo tipo funcional, árvores são outro tipo funcional. As gramíneas, como elas têm uma estrutura de rebrota subterrânea, uma boa parte delas, pega fogo, ela perde a parte aérea, mas ela rapidamente rebrota. Ela completa o ciclo de vida dela em um ano, assim, para se reproduzir. Já pararam para pensar nisso? As gramíneas estão se reproduzindo todos os anos, botando semente, e por isso que elas começam a aumentar a abundância, né? O número de indivíduos cada vez maior nas áreas, porque elas reproduzem muito mais, produzem muito mais sementes, que vamos pensar aqui um pequizeiro, né? Pequizeira vai levar anos até emitir um, dois pequis, né, décadas para ser uma árvore grande e começar a emitir vários pequis, que são gigantes, que vão cair ali e que são muito mais sensíveis na fase jovem ao fogo, né? Tá? Então eu sei que eu falei muito aqui, mas me empolguei, achei legal falar isso para vocês perceberem um exemplo próximo da gente, que isso aqui é o Cerrado, e que está totalmente dentro desse contexto aqui, tá? Então, tendo fogo, você pode ter uma savana no lugar que alguém poderia dizer, olha, mas chove suficientemente e o solo é fértil suficientemente para que tenha uma floresta. Por que não tem uma floresta? Porque pega fogo, tá? Isso aqui, a gente está na teoria. Estamos na teoria, estamos na expectativa de acordo com a literatura, de acordo com os conhecimentos que nós temos aí de vários outros pesquisadores, que são os que a gente cita, né, e que já foram pegando pedacinhos desse conhecimento e aqui nesse trabalho eles estão organizando para responder a pergunta deles. Né. Se vocês aí já leram o trabalho todo, né, já leram a discussão com certeza, você já sabe que exatamente isso que eu falei agora é o que eles encontraram. Né. Mas o importante é que eles encontraram e demonstram isso com uma forma muito elegante, pela primeira vez, inclusive, tá? Nessa escala, tá? Numa escala grande. Mas vamos voltar lá, que eu falei que eu ia ler o texto e fiquei falando de outras coisas. Então, como é que eles fecham o parágrafo? De novo, então, portanto, regimes de perturbação não apenas afetam a biomassa das plantas, né, mas também selecionam estratégias de plantas distintas, moldando a composição funcional das comunidades e as relações entre a estrutura da vegetação e a disponibilidade de recursos. E aí botam mais referências. Tá?
Beleza. Aqui eu anotei uma coisa, então eu expliquei para vocês o parágrafo, mas eu anotei uma coisa que é muito importante. Escrevi aqui, ó, geral, disturbance, né, distúrbio, perturbação. Por que isso é importante? Vocês já sabem que ele estudou fogo e depois também um pouco herbivoria. Percebem que até agora a gente não ouviu falar de fogo nem de herbivoria? Percebem? Então, de novo, do geral para o específico. Então, se eu falo de uma hipótese ou de uma teoria, como ele chama aqui, de estados alternativos, ela não é específica para o fogo, ela não é específica para a herbivoria, ela é uma hipótese, né, ou uma teoria, como está dito aqui, para explicar perturbações. Né? E perturbação, para vocês que talvez não tenham isso na cabeça tão facilmente, uma definição muito simples e elegante de perturbação é remoção de biomassa. Por isso que aparece isso aqui. Ó, tá? Uma perturbação é aquilo que remove biomassa de uma comunidade, de um local. Pode ser fogo, pode ser vulcanismo, pode ser um furacão, pode ser um ser humano idiota que vai lá e desmata tudo. Tudo isso é perturbação. O que une essas coisas e tantas outras? Remoção de biomassa. Você tinha uma floresta ali, vem alguém com um machado, derruba toda a floresta. Perdeu a biomassa. Tá? Então, o importante é, por mais que eles saibam, obviamente, que eles vão testar fogo e herbivoria, a gente está no segundo parágrafo e eles não falaram disso ainda. Eles vão falar quando? No terceiro parágrafo. Então agora a gente está funilando, né, aquele funilzinho. E aí o terceiro parágrafo trata disso. Só aqui então ele vai falar do que se trata, né, mais especificamente o trabalho deles. E aí, esse é um parágrafo bem independente, percebe que não teve uma ponte muito grande entre essa última frase aqui, né, e essa primeira. Não tem ali, ela não está fazendo um gancho, né, entre os dois parágrafos. Porque aqui a ideia foi encerrada. A ideia desse segundo parágrafo era explicar que raios que a teoria do estado alternativo é e o que ela tem a ver com o contexto do trabalho deles, que é perturbação. Tá? E aqui no segundo parágrafo, aí ele começa com fogo, que é a coisa mais específica. Beleza? Então, tentar acelerar um pouco aqui, mas enfim. Começa de novo sempre com uma frase tópica, né? Ela dá o tom do parágrafo, ela dá o tema do parágrafo. Né? Queimadas ou fogos, né, recorrentes são frequentemente sugeridos como uma perturbação, um distúrbio chave que leva, né, à manutenção de savanas e florestas como estados alternativos. E aí tacou-lhe 4 referências aqui, 5 referências. Tá? Aí ele explica. Então, de novo, percebam como é a mesma dinâmica. Eu faço uma afirmação geral, forte, faço uma afirmação, e aí eu não vou simplesmente falar, beleza, cara, citei aqui os trabalhos, vai estudar. Né? Não é assim que você trata o leitor. Certamente você não gostaria de ler o trabalho assim. Então vem a parte de explicar o mecanismo, de dar exemplos. Então vem aqui. Né? O fogo mata, né, por top kill, ou seja, é um fogo de copa, mata árvores jovens, tá? Aquele fogo que pega até a copa, e seleciona por plantas resistentes ao fogo, tá? Plantas resistentes ao fogo, e plantas que sejam resilientes, ou plantas lenhosas resilientes, com copas mais abertas, tá? O que acaba resultando em comunidades que são muito inflamáveis, por exemplo, com um subbosque, vamos chamar assim, né, mais graminoso e inflamável. Tá? Então ele acabou de explicar o que eu tinha falado antes no parágrafo para vocês, dando exemplo ali da perturbação fogo, tá, no cerrado. Então ele deu um exemplo, né, desse mecanismo. E aí colocou, obviamente, as referências que mostram isso. Agora ele vai falar do outro bioma que ele vai estudar, né, lembrando que é savana e floresta. Até aqui ele não falou também, ele falou só agora aqui. Não, na verdade, ó, percebe que ele fala só aqui, savana e floresta. Tá? Então ele explicou o mecanismo do fogo nas savanas e agora ele vai explicar nas florestas. Em contraste, né, muitas espécies de floresta têm troncos sensíveis ao fogo, 2 citações. Portanto, uma mudança para um estado florestal depende de um intervalo de fogo suficientemente longo ou de uma disponibilidade muito grande de recursos, de modo a permitir que as
plantas de savana, né, as árvores de savana que são intolerantes à sombra, ganhem na competição, né, ou melhor dizendo, desculpa, de modo que essas espécies de floresta, tá, ganhem por competição das plantas de savana, árvores de savana e gramíneas que são intolerantes à sombra. Por exemplo, inibindo as queimadas, por formar uma copa fechada. Então, basicamente, aqui ele está explicando o que eu disse alguns minutos atrás. Então, ele mostrou como é para o fogo na questão da savana, por que o fogo mantém a savana como uma savana, e agora ele está dizendo qual é o papel do fogo, né, ou da floresta na questão do fogo. Se não tiver fogo, talvez as florestas consigam ocupar, ganhar na competição dessas plantas de savana que são intolerantes à sombra. Tá? E aí ele segue, então. Então, seguindo uma disrupção, tá, nesses feedbacks de fogo, ou seja, se a gente interromper esse feedback de queimadas, a perda de nutrientes por causa do fogo vai cessar e feedbacks positivos de vegetação e recurso vão aumentar a cobertura da copa e reduzir a flamabilidade, né, da floresta. Tá? Então ele fecha essa questão da floresta desse jeito, ou seja, se você cessar o fogo, então eu vou parar de perder nutrientes, porque queimadas, né, os nutrientes voam para a atmosfera, boa parte deles, e eu vou começar a ter um feedback positivo da própria vegetação. O que quer dizer isso? Quer dizer que, como vocês sabem, né, ninguém vai lá adubar nenhuma floresta. Então a própria vegetação, conforme vai ter um acúmulo de matéria orgânica, né, das folhas que caem ali, começa a se decompor, começa a ter mais recurso naquele lugar. E isso deve deixar cada vez mais a copa das árvores, né, a copa da floresta maior e mais fechada, e começar então a reduzir a flamabilidade da floresta. Tá? E aí ele põe referências que dão suporte para isso. Tá? Beleza? Então vamos para o terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo, ele faz a mesmíssima dinâmica, só que agora com herbivoria. E por que ele deixou herbivoria para o terceiro parágrafo? Né? Ou melhor dizendo, quarto parágrafo, desculpa. Quarto parágrafo. Porque herbivoria, como eles vai falar aqui, inclusive, eles não tinham tantos dados suficientes para poder testar do jeito que eles gostariam a herbivoria. Mas o que eles tinham a gente sabe que nas savanas africanas a herbivoria tem uma dinâmica muito maior e diferente do que nas savanas do neotrópico, né, da América. Na América do Sul, especialmente. Né? Especialmente porque a gente não tem a megafauna, né? Não tem girafa, não tem elefante, não tem os grandes herbívoros, não estão mais presentes aqui. Tá? Eu vou para vocês não ficarem muito entediados aqui, ó. Ele fala de herbivoria, segue a mesma dinâmica, tá? Então, esse quarto parágrafo, vocês podem, se eu chamei de terceiro, vocês me desculpem, mas é o quarto. Vocês percebam, depois tentem sozinhos aí quebrar um pouco a cabeça, se for necessário quebrar a cabeça, né? Mas é a mesmíssima estrutura do parágrafo anterior. Uma frase tópica, que já chega dando uma afirmação forte e geral. Né? Herbivoria exerce um controle forte na cobertura de copa lenhosa nas savanas. Coloca lá as referências. E aí ele vai explicando o mecanismo biológico. Tá? Vai falando por que isso. O que explica isso? Ele vai falando o mecanismo biológico. Tá? Então, vou passar aqui, só porque esse vídeo já está ficando muito longo, mas aqui vai ser a mesma dinâmica, vai dando exemplos, vai explicando como funciona o sistema, né? E aí ele faz uma coisa diferente, então eu vou chamar a atenção disso aqui nesse parágrafo. Ele fecha esse parágrafo dizendo uma coisa interessante, ó. Ele fala assim, ó, o quanto que a herbivoria e o fogo, então ele volta com o fogo, tá? Que ele falou no terceiro parágrafo, o quanto que a herbivoria e o fogo interagem para moldar a distribuição da paisagem, desses mosaicos de paisagem tropical na escala continental, permanece pouco claro. Né? Ainda é uma questão em aberto. Então isso é muito interessante também, esse tipo de estrutura, porque aqui, antes, né, dessa última frase, daqui para cima, né, ele já explicou o geral, já foi cada vez mais para o específico, falou das perturbações, falou da coexistência, né, dos biomas, o que pode explicar, o que não explica, falou do fogo, falou da herbivoria, e ele finaliza, antes de estar no último parágrafo, com essa questão, uma frase bem legal quando a gente pode usar essas frases, tá? Que é dizendo que
essa questão está em aberto ainda. Então isso é uma outra frase que também dá uma motivação grande para o trabalho. Não é muito mais legal você ler um trabalho que vai tratar sobre algo que ainda não está muito resolvido? Muito mais legal, né? Do que você ler um trabalho que é mais do mesmo, só muda a área de estudo. Mas você já leu 50 trabalhos igual, né? Ou iguais, desculpa. Tá? Agora, só atenção, tome muito cuidado, porque para você fazer esse tipo de afirmação, né, que tal coisa ainda não é clara, que ainda existe muita discussão na literatura, você tem que estar certo disso, né? Então você tem que ler bem, ter um pouco de confiança ali, né? Para você não falar uma coisa que depois um revisor vai falar para você, ou seu orientador. Se for seu orientador, não tem problema, que vocês estão aprendendo juntos, né? Um trabalho, o seu papel ali o seu papel não, o papel do seu orientador é te ensinar, então não tem problema. Mas se você manda para um revisor e você fala uma coisa que já está resolvida, ele vai falar, vai ler isso aqui, né? Você está viajando. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essas frases. Mas quando a gente pode usá-las, elas são muito bem-vindas, tá? E finalmente chegamos no último parágrafo, tá? Então quem sobreviveu, parabéns. Quem não ficou avançando, também parabéns. Vamos lá, o último parágrafo. Então o último parágrafo, olha só, ele faz aqui uma outra coisa que eu falei para vocês também na aula, que é contrastar o que a gente sabe com aquilo que a gente deseja saber. Se vocês pararem para pensar, ele já fez isso antes, tá? Só que eu não falei. Vou voltar aqui rapidamente, perceba que aqui também, né, ele fala também um pouco do que sabemos e do que gostaríamos de saber. Né? Quando ele fala que o clima sozinho, nem a fertilidade do solo são suficientes para explicar essa ocorrência de biomas muito diferentes, né? Ele está mostrando, sabemos que é o clima, sabemos que o clima é importante, sabemos que o solo também é importante, mas não é suficiente. Então esse não é suficiente, né, é uma motivação que, queremos saber o quê, né? Aqui ele volta e faz essa mesma coisa de uma forma muito mais clara, afinal de contas ele está basicamente no último parágrafo, eles na verdade, né, os autores, e eles vão, no finalzinho do funil, eles vão falar o que eles fizeram, tá? Então ele vem e já fala, olha, a primeira evidência de ampla escala para estados alternativos de bioma nos trópicos foi baseada em dados de cobertura de árvores derivadas de satélite. Aí ele coloca aqui, né, duas referências. Porém, a adequabilidade desses dados é controversa. E os métodos, né, estatísticos aplicados com essa abordagem introduzem descontinuidades que podem comprometer as interpretações. E aí não são eles que estão falando, eles estão mostrando dois trabalhos que demonstram isso. Tá? Então isso é muito importante também. Você não pode falar uma coisa... Porque percebam que essa é uma afirmação muito forte, né? E que ela sendo verdadeira, ela é uma baita motivação para o trabalho deles. Quer dizer, olha, tentaram responder isso, usando imagem de satélite, mas tem problemas. Então talvez essas imagens de satélite, ou esse método, talvez não seja o melhor, e talvez levou a gente a conclusões não tão boas. Beleza? Então eles fazem isso também, é uma forma tópica, né, uma frase tópica de começar, uma frase forte. Tá? E aí ele já vem... Já que eles falaram que esse tipo de método tem problema, né, das imagens de satélite, ele já vem arrepiando com o que eles fizeram. Né? Então, analisando, né, por analisar a área basal de árvores, ele chamou isso de TBA, ou dados de área basal de árvores, de estudos de campo ao longo da América tropical e da África, e aí ele já coloca aqui material suplementar, né, um apêndice, uma figura, ou seja, lá no material suplementar vai ter um mapa, vai ter mostrando de onde vem os dados, tá? Então, pegando dados de campo da América, da África, em combinação com informações sobre o clima, solo e regimes de perturbação, nosso objetivo foi separar, né, destrinchar os mecanismos que moldam a distribuição das savanas e florestas tropicais. Aqui está sendo muito claro naquilo que eles fizeram no trabalho. Nós fornecemos a primeira evidência empírica, baseada em dados de campo, que mosaicos de paisagem tropical e a distribuição dos biomas são melhor explicados pela hipótese dos estados alternativos do que por gradientes de recursos sozinhos.
Grandes recursos seriam o clima, né? Seria o solo, fertilidade do solo, tá? E que regimes de perturbação são fatores gerais que mantêm, né, e direcionam, né, ou permitem a existência desses biomas como estados alternativos nos trópicos. Então, as perturbações são regimes gerais, fatores gerais que direcionam, né, e mantêm os biomas como estados alternativos nos trópicos. Percebo que aqui ele faz uma coisa interessante. Não é obrigatório fazer isso, tá? Mas é interessante. Ele já dá o resultado aqui. Né? Não tem detalhes, mas a gente já sabe o que eles encontraram. E eles afirmam até, como eles estão muito seguros que ninguém fez isso antes, eles podem utilizar esse recurso. Primeira evidência empírica. De novo, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está fazendo o nosso trabalho para não achar que o nosso trabalho é o primeiro em alguma coisa que talvez ele não seja. Frequentemente não vai ser, tá? Então a gente tem que tomar cuidado para também não falar uma coisa que não é. Mas nesse caso era, e quando você pode falar, fale, porque isso vai ser muito positivo para você e para quem está lendo, né? Beleza? Então aqui eles já colocam basicamente na segunda frase o que eles fizeram, de uma forma bem didática. Percebam que não tem informação sobre o método, quantas áreas. Isso aí vai estar no material de métodos, tá? Mas dá para entender o que eles fizeram. E no último parágrafo eles fecham com o resultado, que também não tem muito detalhe, mas dá para entender que ele já, mostrando que essa hipótese dos estados alternativos é melhor do que gradiente de recursos para explicar a ocorrência dos biomas. Beleza, gente? Então, eu nem sei quanto tempo que eu falei aqui, deve ter sido um montão. Usem esse vídeo, voltem várias vezes no que eu falei. Vocês podem ter outras interpretações adicionais, eu não falei tudo, enfim, dá para a gente tirar muito mais coisa dos textos. Dá para a gente ir em vários níveis, tá, de aprendizado. Então o que eu estou fazendo aqui com vocês, essa desconstrução dos textos, é um aprendizado. Né? Tem vários níveis. Vou citar só um aqui para não parecer que eu estou falando, mas não estou exemplificando. Acabei de falar que quando a gente faz uma afirmação, a gente tem que dar exemplos. Né? Então não vou me contradizer. Imagine o seguinte, imagine que é basicamente a dificuldade que vocês vão ter, que eu já tive muito mais do que eu tenho hoje, mas qualquer non-native speaker, ou seja, qualquer um que não fala inglês, vai passar por isso. Um outro nível de aprendizado com textos é você perceber que tipo de frase é feita, onde vão, de que forma que a frase começa, quais são as palavras que conectam as frases. Né? Esse however é um bom exemplo. Né? Você faz uma afirmação, mas se você quer mostrar um contraste, se você quer falar, porém não é assim, however. Né? Essa é fácil, na verdade, né? Mas você pode começar a perceber que tipo de palavras que os pesquisadores na tua área usam, quais são os jargões, é isso que a gente chama, né? Jargões são aquelas palavras ou expressões que são comuns em uma dada área, não necessariamente são comuns em outras. Você começa a perceber como é a linguagem, que palavras que são usadas, qual é o tempo verbal que está sendo utilizado, como é que os verbos estão sendo conjugados, expressões que porventura você não conhece, você deve selecionar, marcar, vai no dicionário, vai na internet, no dicionário da internet, não me importa. Não fique com dúvida, tá? Percebam que esse é um nível muito mais fino, mas se vocês, por uma obra de um milagre, vamos chamar assim, tá? Mas estou brincando, mas se vocês escutarem o que eu estou falando para vocês o tempo todo, que é leiam bons artigos, vai ser muito melhor fazer essa dissecção do texto. Porque você vai estar podendo aproveitar muita coisa, aprender com muita coisa. Né? Eu não tenho muita dúvida que esse é um bom texto, não só porque eu já li e eu sei que ele é um bom texto, mas eu tenho uma grande pista que ele está na Ecology Letters, que é uma revista, a melhor revista na área de ecologia, vamos chamar assim, tá? E dentro da área de ciências biológicas, que não seja genética, que seja mais voltada para coisas do ambiente, enfim. Também é ótima revista, né? nas ciências naturais, é uma excelente revista. Não é fácil publicar nessa revista. Então, ela me dá pelo menos ela me dá uma certa garantia
não é 100% de garantia, mas é uma garantia bem alta, de que eu não vou ler uma porcaria de trabalho nessa revista. Porcaria nesse momento que eu estou falando é do jeito que está escrito. Tá? É óbvio, né, gente, que vocês vão encontrar, você vai entrar lá na Ecology Letras, vão ter artigos que estão mais bem escritos que outros. Tá? Não quer dizer que ali é o lugar onde todo mundo escreve com 100% de perfeição. Não. Também é óbvio, esse caso aqui é interessante falar, aqui é um caso interessante porque os autores não são native speakers. Tá? O Vinícius é brasileiro, a Marina também, o Rafael também, professor da Unicamp, e o Rulli é espanhol. Então nenhum deles é native speaker. Quer dizer que necessariamente o texto está mal escrito? Não. Mas pode ser que eles usem um inglês que não seja idêntico ao native speaker. Tá? Mas, com certeza, se eles conseguiram publicar nessa revista, é que o texto está correto. Beleza? Então, é muito importante vocês terem essa paciência, né? Que eu acho que tudo aqui no caso é paciência. Respira, deixa a ansiedade dormindo no guarda-roupa. No começo vocês vão ter que ler várias vezes os textos, vocês vão ter mais dificuldade, mas se vocês usarem essas várias leituras que vocês vão acabar tendo que fazer de um jeito ou de outro, tirarem o máximo de proveito dos textos, eu garanto para vocês que com o passar do tempo, vocês vão cada vez escrever melhor, cada vez vai ser mais fácil de entender um texto. Beleza? Então é isso, tá? Qualquer dúvida vocês me mandem um e-mail, perguntem o que vocês não entenderam, se vocês acharem alguma outra coisa nesse texto que vocês queiram comentar, vocês podem comentar nas aulas, podem mandar e-mail para os monitores também, fiquem à vontade. Combinado? Então é isso, um abraço e até mais.